Quero dizer da alegria de estar na casa do Senhor e poder compartilhar com os amados irmãos uma palavra da Escritura, uma palavra da Bíblia Sagrada. Eu queria convidar os irmãos à leitura de um texto no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Capítulo de número 30, verso de números 4 a 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículos 4, 5 e 6. Assim está escrito, meus irmãos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as suas mulheres, as mulheres de Davi, foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Quantos podem dizer amém? Meus estimados irmãos, o texto da Sagrada Escritura que nós lemos está inserido em um dos contextos de vida do rei Davi, que aqui ainda não era rei, mas que já estava vivendo experiências terrivelmente difíceis por conta da unção real. Os irmãos conhecem a história de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem por Samuel em Belém, na casa do seu pai Jessé, quebrando toda a lógica humana, porque a lógica humana é a lógica do mais hábil, do mais adaptado, é a lógica do mais bonito, do mais tecnicamente pronto. E na época em que Davi foi ungido rei, Israel precisava de um homem forte, porque o reino de Israel estava moralmente e militarmente enfraquecido. Saul já estava fora da vontade de Deus, perdido nas suas próprias decisões, e Deus já o havia deixado. O exército estava temeroso às afrontas dos filisteus. E os filisteus estavam conseguindo criar um sentimento de pânico através de um guerreiro chamado Golias, um episódio que vem algum tempo depois da unção de Davi. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos e minhas irmãs, é que aqui no capítulo 30, Davi já era um homem experiente, embora não fosse ainda rei, experiente na espada, contrastando com o dia em que ele foi ungido, que não tinha ainda desenvoltura com a espada, mas isso não quer dizer que ele não tinha coragem para usá-la, porque afinal de contas, ainda jovem, ele havia matado um leão e um urso para proteger as ovelhas do seu pai. Aqui, porém, no capítulo 30, ele já era um homem casado, já era um homem com filhos, e que liderava um bando de homens que lhe eram fiéis às ordens. E ele estava, meus irmãos, exilado na terra, pasmem os senhores, dos filisteus, os mesmos que são historicamente inimigos de Israel nas páginas do Velho Testamento. Mas ele estava exilado naquela terra por conta do ódio, da inveja de Saul, por conta do sucesso militar de Davi, do sucesso que ele demonstrara
ao derrubar Golias. E acontece, meus irmãos, que servindo ao rei dos filisteus, sendo fiel em tudo, em dado momento, o inimigo dos filisteus agora seriam os próprios hebreus, os judeus, o povo de Davi. Então, muito prudentemente, os príncipes da Filisteia reuniram o conselho e foram até o rei dizendo: olha, não dá para ter esse homem aí guerreando, porque vai que ele queira se reconciliar com o seu rei e vire de lado. Em vez de lutar por nós, se reconcilie com o seu rei e lute contra nós. Mesmo não pensando daquela forma, o rei dos filisteus dispensou Davi dos seus serviços militares e o mandou embora para sua casa. E a casa de Davi, meus irmãos, era numa cidade chamada Ziclag, que ele recebera justamente do rei dos filisteus, para lá residir com as suas mulheres, com seus filhos, e os seus homens com as suas mulheres e seus filhos. Acontece, porém, que quando Davi voltou, desapontado certamente, ele não encontrou o que havia deixado. Porque diz a Bíblia que quando ele chegou na cidade de Ziclag, havia dado contra o sul e sobre Ziclag um bando de amalequitas, e diz a Bíblia que com ímpeto eles tinham ido contra Ziclag, puseram a cidade em fogo ou a fogo, e acontece que o versículo 2 nos diz que levaram cativas as mulheres que estavam em Ziclag, porém não mataram ninguém, levaram homens, levaram crianças, melhor dizendo, levaram mulheres e levaram as posses, bois, bezerros, cabras, tudo que fosse valioso para Davi e seus homens foi saqueado pelos amalequitas. Aqui, meus irmãos, cria-se uma situação caótica que espero em Deus nunca precisar viver. Porque Davi estava trabalhando, prestando um serviço relevante para o rei dos filisteus. Não porque fora a sua escolha, mas porque ele fora expulso da sua terra pelo seu próprio rei. E quando voltou, o seu bem mais precioso não estava no lugar. E qual é o bem mais precioso de um homem? São as suas posses? Não. É a sua casa? Não. É o seu carro? Também não. É o seu emprego? Muito menos. O bem mais precioso de um homem é aquilo que Deus lhe deu a responsabilidade de cuidar, de preservar e de criar para se tornar homem e mulher de Deus. São seus filhos, é a sua família. Quando Davi chegou lá, meus irmãos, não estavam os seus filhos, não estava a sua família, e não estava também a família dos seus homens. E isso, irmãos, causou um sentimento de angústia coletiva, obviamente, um sentimento de perda, de derrota, um sentimento de vulnerabilidade, de culpa, porque ele estava fora. E eu tenho certeza que todo pai que, tendo visto acontecer algo com a sua família, enquanto ele estava fora, ele se sente culpado por não ter estado ali para proteger o seu bem maior, que é a sua família. Assim foi o sentimento de Davi. E acontece que aquela angústia coletiva, ela alcançou um grau tão elevado que os homens de Davi, aqueles que lhe eram fiéis, eles colocaram ali o intuito, alimentaram a ideia de apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil procurar um culpado, eliminá-lo e com este culpado eliminar também a nossa responsabilidade. Mas acontece que Davi não era qualquer homem. Davi não era qualquer um. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E quem é segundo o coração de Deus, age de acordo com o que Deus o ensinou. Aleluia. A Bíblia diz, no versículo de número 6,
que Davi muito se angustiou, porque a angústia, meus irmãos, ela faz parte da vida de qualquer homem. Se alguém pregou por aí um evangelho de mar de rosas, de só alegria, de manhã à tarde à noite, um evangelho de paz e amor, que não há conflitos, que não há guerra, que não há problemas, sinto muito em lhe dizer, meu irmão, este evangelho é falso, ele não existe, porque o próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições, e as aflições, elas são as mais diversas, são aflições oriundas das perseguições, são aflições oriundas das rejeições, mas também são aflições decorrentes dos males sociais que podem afetar a nossa vida. Aleluia. Quem está crendo nessa palavra, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Davi não era um qualquer sem direção. Embora angustiado, porque a angústia faz parte da vida de todo crente, porque ela tem seu propósito, Davi, ele tomou atitudes que lhe colocam, meus irmãos, nos anais dos grandes homens que a Bíblia traz a história. Davi, a primeira coisa que ele fez, em vez de procurar culpados, foi procurar a Deus. E como foi que ele procurou a Deus? Ele chamou o sacerdote e através de um ritual hebraico, aleluia, chamado Urim Tumim, ele consultou ao Senhor. E consultando ao Senhor, obteve do próprio Deus, através daquele sacerdote, a resposta que deveria perseguir o povo dos amalequitas. Irmãos, Deus disse a Davi que ele fosse atrás dos amalequitas, mas Deus não disse para onde, Deus não disse para que direção, Deus não disse como, Deus só disse vá. Isso aqui também nos demonstra com clareza que as respostas de Deus nem sempre trazem todos os detalhes que a gente gostaria que trouxesse. Nem sempre o que Deus nos fala contempla as minúcias do que a gente acredita que precisava saber. Entretanto, quando Deus diz algo, nós temos uma escolha: acreditar que seja a voz de Deus e segui-la, ou rejeitar como se fosse qualquer outra voz, senão a de Deus. Acontece, porém, que Davi conhecia a voz do seu Senhor. Eu queria saber aonde estão aqueles que conhecem a voz do seu Deus. Vai, Davi, persegue-os e os alcançarás. E Davi foi, angustiado, mas foi. E foi numa direção desconhecida, numa direção que ele não tinha certeza, mas ele foi, porque uma única certeza ele possuía, porque Deus disse, através do sacerdote, que ele alcançaria os amalequitas. Por isso, meus irmãos, me permitam um parêntese. Se Deus te disse que vai acontecer, vai acontecer. Ele pode não ter dado detalhes, ele pode não ter dito como, onde, quando, com quem, de que forma, mas se ele disse que vai acontecer, a Bíblia é a maior prova de que vai acontecer, porque a palavra do nosso Deus, ela não volta vazia. O que Deus disse, aleluia, é um fato. Deus disse, já é um fato, é só questão de acontecer, porque se vai acontecer, não há dúvida, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Davi foi, seguindo, já um tanto que motivado, mesmo sem a direção, mas com a certeza de que Deus com ele estava. E seguindo, meus irmãos, no versículo de número 11, a gente encontra uma postura de Davi, que a gente precisa aprender com ela. Davi achou um homem no campo
e deu pão e deu água para esse homem. Davi deu àquele homem o que ele precisava. Mas quem era aquele homem? Era um escravo. E como estava aquele escravo? Doente. Era escravo e estava doente. Era escravo e estava doente. Na sociedade antiga, nas sociedades antigas, no mundo antigo, escravo era posse, era uma propriedade. Um escravo doente estava abandonado porque o seu dono julgou que aquele objeto, infelizmente, a gente não pode ignorar o fato de que a história, ela testemunha, não é, episódios vergonhosos em que um homem escraviza o outro, mas sem levar em questão aqui as questões morais em torno da escravidão. O fato é que um escravo era visto como objeto, propriedade de outro. E se aquele homem egípcio estava abandonado, duas coisas a gente pode ler dali. Era um objeto, objetos vão e vêm, vêm e vão. E segundo, não servia para o seu propósito porque estava doente. Então Davi estava procurando por uma direção que ele não sabia se levaria, se era aquela que levaria, mas ele sabia que chegaria. Entretanto, naquela jornada, ele parou e deu atenção a um homem que a sociedade do seu tempo via como um objeto. Irmãos, uma leitura sem foco algum não nos permite perceber a nobreza desse gesto. Davi, meu pastor, ele estava desesperado, como qualquer pai, em torno da situação em que seus filhos, sua família foi sequestrada. Estava pressionado também pelos seus homens, que estavam com suas famílias sequestradas. Mas Davi encontra forças, motivações para parar e dar atenção a um objeto, na perspectiva da sociedade da época, um escravo doente e abandonado. Esse gesto, meus irmãos, demonstra a grandeza do caráter de Davi. Ele percebeu no que todos viam um objeto, uma pessoa. Ele percebeu no que todos viam algo descartado, um ser humano. E isso, irmãos, nos ensina algo precioso. Muitas vezes nós estamos tão concentrados nos nossos próprios problemas que esquecemos que tem gente com problemas muito piores que o nosso. Às vezes a gente acha que o mundo gira em torno de nós mesmos e que se algo deu errado é porque tudo está conspirando contra nós. Ah, meus irmãos, enquanto nós talvez não tenhamos a casa dos nossos sonhos, tem gente que não tem nem a casa com teto para cobrir o seu corpo. Enquanto nós lamentamos por não termos uma roupa melhor do que a que usamos, alguém ficaria muito feliz em ter na sua casa aquela que você rejeita. Quando a gente começar a perceber que os nossos problemas, por mais que nos machuquem, não são os maiores, porque alguém está sofrendo mais, a gente vai perceber que forças podem ser retiradas da fraqueza para seguir adiante neste propósito. Davi desceu e deu atenção àquele homem. E acontece que, tendo dado atenção àquele homem, lhe alimentado, como diz o versículo de número 12, dando-lhe pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, Davi o alimentou. O seu espírito, o espírito daquele homem escravo, foi recobrado, porque haviam 3 dias e 3 noites que ele não tinha comido e nem bebido água. Depois que aquele homem recobrou as suas forças, Davi o indagou.
E uma vez que os irmãos conhecem a história, tendo indagado aquele moço, Davi descobriu que se tratava de um escravo justamente dos amalequitas, a quem Davi estava perseguindo. As coisas, meus irmãos, começaram a se encaixar. Davi sabia que ia alcançar, mas não sabia a direção. Então, tendo ele dado atenção a um objeto que era assim visto pela sociedade da época, ele encontrou naquele ser humano objetificado a resposta que precisava. E qual era a resposta, presbítero Lineker? Era a direção para encontrar aquilo que ele havia perdido. Aleluia. E aqui, meus irmãos, eu particularmente aprendo algo. Às vezes, quando a gente para e enxerga o problema do outro, Deus nos ajuda a enxergar melhor os nossos próprios problemas. Quando a gente tem a nobreza de ver que o outro precisa de mim, de você, de nós, e a gente vai lá e o ajuda, Deus se agrada de tal forma que a partir disso, Ele permite que o nosso próprio problema seja direcionado para a solução. Porque o nosso Deus, meu irmão e minha irmã, Ele é perfeito. Aleluia. E já caminhando, meus irmãos, para a conclusão deste sermão, eu vos digo que Davi, tendo encontrado naquele moço a bússola que precisava, seguiu em direção dos amalequitas e encontrou os amalequitas desprevenidos, encontrou os amalequitas festejando, encontrou os amalequitas se alegrando pelo saldo do saque que eles fizeram a Ziclag. Eles estavam festejando porque estavam ali com animais que serviria para os seus sacrifícios, serviria para a sua alimentação, sem que eles tivessem trabalhado para aquilo. E Davi encontrou eles desapercebidos, porque Davi foi ajudado com informações privilegiadas. Aleluia. Quando nós fazemos o que Deus quer, Deus nos dá informações privilegiadas. Aleluia. E não no sentido negativo de informações privilegiadas. O que são informações privilegiadas? São aquelas que Deus dá diretamente a você, aleluia, ou te faz perceber sem a necessidade de atravessadores. O próprio Deus te revela, aleluia. E encerrando, chegando Davi, diz o versículo de número 20, versículo de número 17, perdão. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão somente 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Meus irmãos, quando é Deus quem está conosco, tudo que nós perdemos, Deus nos dará de volta. Deus deu de volta a Davi, a sua família, as suas posses, as famílias dos seus homens, as posses dos seus homens. Sabe por quê? Porque Davi, em vez de procurar culpado, em vez de se entregar à derrota, em vez de procurar culpa em Deus, ele procurou a Deus para pedir orientação. Precisamos ter uma postura semelhante à de Davi. Muitos de nós, quando vem um problema, começamos a postar, a colocar aquilo que estamos sentindo nas redes sociais. As pessoas vão lá e veem, tem pena, mas não podem nos ajudar. Elas vão lá e olham teu sofrimento, até te julgam, mas não vão poder te ajudar. Mas se você buscar, e eu buscar, aos pés de Jesus, a resposta que precisamos,
irmãos, vamos ter informação privilegiada. E sabe qual é a melhor notícia? Quando Deus nos dá de volta, Ele nos dá de volta o que perdemos ou muito mais, mas nunca menos, porque Ele é poderoso. Aleluia. Então, eu encerro dizendo, meu irmão, façamos como Davi. No dia da angústia, procuremos resgatar o que perdemos, traçando o caminho que o Senhor nos deu. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus.